Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do quarto bimestre? Essa é a nossa segunda aula, certo? Do quarto bimestre. Estou gravando a cada 15 dias, disponibilizando para vocês. Aí, entre uma semana e outra, eu corrijo as atividades que eu publico no link para vocês fazerem, né? Via formulário. E já faço a busca ativa, já atualizo a planilha de quem entregou. O que eu vou tentar fazer? Tentar, tá, gente? Não garanto muito, não. Mas, assim, eu vou tentar gravar. Faltam 3 capítulos pra gente fechar o ano, né? Vou tentar gravar toda semana já posto, monto os slides para vocês, mando as questões, por quê? Aí a gente fica mais em tirar dúvidas, trabalhar, a gente recebeu aí as habilidades essenciais, que são aquelas que vocês não podem sair da escola sem saber. Aí a gente faz, né, uma retomada das habilidades essenciais lá para dezembro, lança as recuperações, retoma a recuperação de primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, para a gente poder fechar o ano bem bacaninha, tá bom? Então, neste tema 2, é um tema que fala, o nome do capítulo chama Os Fluxos de Ideias e Informações e as Cidades Globais. Então, vamos traduzir, né? Fluxos de ideias. Fluxo é quantidade. Ideias são as informações que a gente vê circulando hoje nos noticiários de TV, nas rádios, jornais, revistas, internets. Hoje, com as redes sociais, os aplicativos, WhatsApp, internet, celular. Então, assim, hoje as informações, elas circulam muito rápido no mundo. Muito rápido. E muitas vezes em tempo real, né? E aí, então, hoje a gente tem uma quantidade de informações sendo trocadas gigantesca. Só que tudo isso se deve a uma melhoria da tecnologia empregada nos meios de comunicação. Óbvio que circulação de ideias, né, de informações, de cultura, não se dão só através dos meios de comunicação. Os meios de transportes também, né? Hoje é muito mais fácil você cruzar o Atlântico do que quando Dom João VI, por exemplo, veio para o Brasil, que demorou aí 3 meses, né, para cruzar o Atlântico. Hoje, dependendo de que ponto a ponto, você cruza aí em 10 horas, dependendo qual que é o tipo aí de avião, né? 10, 12 horas você cruzou o Atlântico, né? Então, assim, toda essa facilidade que a tecnologia nos trouxe causa, às vezes, uma falsa impressão de que o mundo está se igualando. Como assim? Hoje é muito comum, dentro da nossa sala de aula, a gente vê, se eu olhar uma sala de aula hoje do Brasil, é muito similar a uma sala de aula dos alunos lá dos Estados Unidos, de Londres, de Tóquio, de qualquer grande metrópole aí mundial. É muito comum. Vocês estão muito parecidinhos, né? Hoje é muito comum, qualquer lugar que eu vou do mundo, tem um McDonald's e uma Coca-Cola aí. Então, né, parece que tá tudo igual, não tem mais uma cultura única. E aí você fala, poxa, o mundo está se igualando, tá todo mundo, mesmo tipo de vestimenta, os alunos ali, as mesmas brincadeiras, mesmas músicas, mesmas bandas. Aí a gente pensa, né, nossa, tá todo mundo o mundo está se igualando. Não é bem isso. Esse é o nosso lance maior. A gente tem que ver que as informações estão aí, sim, né? Os meios de comunicação estão avançando e as informações circulando cada vez mais rápido. Só que também a gente vê uma grande desigualdade social acontecendo, né? Nos slides eu coloquei logo depois da abertura que veio uma sugestão no caderno do professor para que vocês assistam 17 minutinhos de um filme. Eu coloquei o link que está no YouTube, talvez vocês até tenham assistido, vale a pena assistir o filme inteiro, tá? O Preço do Amanhã. O filme, ele, não sei se vocês, eu sou péssima para nome, eu tenho que ver, falar, não, realmente eu já assisti. E a hora que tô preparando as aulas, eu vi e falei assim, poxa, esse filme eu realmente já assisti. É um que mostra que as pessoas têm um reloginho aqui no pulso, né? E que tem um tempo de vida ali, e a pessoa, os pobres, eles acabam tendo que, eles roubam, eles trocam, eles emprestam um dia, minutos, horas de sobrevivência. E os ricos, eles têm quase que, né, tem aquele monte de tempo assim descrito aqui, e eles dá a impressão que os ricos serão eternos e os pobres vivem ali, né,
marginalizados ali. É um filme bem bacaninha, vale a pena, mas assim, pelos 17 primeiros minutos já dá para vocês entenderem isso que eu tô falando, dessa desigualdade. Mas vale a pena assistir o filme inteiro, que é bem bacaninha. Outra coisa que eu coloquei no slide para vocês é que a tecnologia, a informação tá tão, né, hoje tá tão avançada. Por exemplo, eu coloquei 2 reportagens de que hoje em dia, né, aplicativos e o tal do QR Code estão crescendo como forma de pagamentos em lojas físicas. Hoje é muito comum a gente, né, na frente de uma TV, na frente de uma loja, na frente de uma... você pagar tudo através de aplicativo, né? A gente não precisa se deslocar. Hoje o QR Code é uma febre. Hoje qualquer... se eu montar um Padlet, que tá na moda, né? Eu vou montar um Padlet. Eu não preciso mandar o link. Eu gero um QR Code para vocês visualizarem o meu Padlet. Olha, das minhas aulas. Olha, vocês podem montar um Padlet da família, que é tecnologia, é informação. E aí, em vez de mandar o link, né, do seu Padlet da sua família, você manda um QR Code. Então, assim, hoje tá muito, né? É um avanço e tá cada vez mais. A gente às vezes tá até difícil de acompanhar. Outra notícia que eu coloquei para vocês nos slides, na sequência, logo depois do filme, eu coloquei uma reportagem que até, né, se não fosse meio trágico aí, seria cômico. Um torcedor, ele comprou um ingresso de um jogo, mais de $600 era o ingresso. E ele postou, tipo assim, nas redes sociais, com o ingresso na mão. Olha, tipo, eu vou, né, em tal, né, evento. E aí, aparece no ingresso o QR Code do evento. E ele postou no Instagram. E o que aconteceu? As pessoas, os que já dominavam a ferramenta aí da leitura do QR Code, roubaram a informação do ingresso dele e ele perdeu. E outra pessoa entrou no lugar dele com o QR Code dele. Então, assim, hoje tem muitas... a tecnologia tá demais, tá muito avançada. E só que ela tem facilitado, sim, a troca de informações, a troca de cultura mundial. Hoje não dá pra gente falar assim, né? Nossa, eu tenho medo de viajar para tal lugar, porque eu não sei, o que será que come lá? Que roupa que eles usam? Gente, entra na internet, né? Então a gente vê na hora, a gente consegue circular pelas ruas das cidades hoje, né? Com o Google Maps e entre muitos outros aplicativos. Então hoje a gente conhece tudo do mundo. As culturas estão similares? Sim, mas isso não significa que a economia está similar, ok? Aí, assim, outra coisa que eu joguei ali para vocês refletirem é assim, né? Nesse mundo hoje em dia, né? Porque é um mundo em constante transformação, né? Uma competitividade, uma fluidez, uma quantidade muito rápida de informações. Quais são as habilidades necessárias hoje? O que eu tenho que saber? O que eu tenho que ter para eu conseguir vencer nesse mundo que está, né, acontecendo muito rápido, né? Quais são as principais características? Óbvio, gente, que assim, olha, a gente não pode ficar alheio à tecnologia, a gente não pode ficar alheio aos idiomas, a gente não pode ficar alheio a parte tecnológica, aos acessos. Eu acho que a educação remota deu assim uma chacoalhada nos professores, a gente teve que, né, virei youtuber, né, então assim, a gente teve que se adequar e a gente tá aprendendo muito, então assim, hoje eu preciso disso, eu preciso dominar a tecnologia, eu preciso ter essas ferramentas, mas é só isso? É só essa habilidade que eu preciso hoje no mundo? Será que é só, né, esse lado tecnológico? Nossa, vou virar, né, uma hacker ali e já vou ter um emprego garantido? Será que é só isso? Diante do que eu falei, que a desigualdade social tá aí, ela existe. Então, assim, quais são as outras habilidades que eu preciso, né? O que eu preciso saber? Então, assim, eu acho que hoje em dia tá sendo muito falado, né, a tal da empatia. A gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que fazer essas análises, a gente tem que atender às desigualdades sociais sem julgamentos, né? Não adianta nada eu ser uma hacker e aí eu quero ajudar alguma coisa, então antes de ajudar eu julgo, né? Então, assim, a julgamento não se deve fazer. E isso, querendo ou não, isso é difícil para o ser humano, isso é uma habilidade para o atual mundo.
diante de tanta tecnologia e, querendo ou não, tanta desigualdade social que a gente está vendo também acontecer. Então, assim, eu tenho que ter outras habilidades além das tecnológicas, né? Além de idiomas, etc, etc, ok? Aí, seguindo o que eu coloquei nos slides para vocês, eu dou uma retomada aí para a gente fazer uma análise. Desde o começo eu já comecei a falar para vocês, do começo do ano, desculpa, eu apontei para vocês a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, né, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, né, que é muito falado hoje, e a gente em pleno século XXI, a gente tem que estar por dentro disso. O que são as ODS, né, o que é a ODS? E aí, assim, esse capítulo, ele aborda bem a Agenda, né, 2030, que fala das ODS, e principalmente no objetivo 1. O objetivo 1, ele tem, até 2030, ele tem como objetivo acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, sem exceção, o objetivo 1 da ODS. Aí, o capítulo também, ele consegue abordar o objetivo 4 da Agenda 2030, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável: assegurar a educação inclusiva e equitativa, equilibrada, igual e de qualidade, promover oportunidades de aprendizado ao longo da vida para todos e todas. Então, assim, são reflexões que a gente tem que fazer, porque é isso que o mundo está pedindo. É isso que o mundo está pedindo. Então, em 2030, a gente tem que ter, até 2030, o mundo tem que ter mudado. O mundo tem que ter mudado. Estão aí, né, traçados os objetivos nas ODS. Então, a gente tem que fazer essa reflexão, né? Hoje está muito fácil o acesso, né, à informação, está muito fácil, porém, eu tenho que ter esse outro olhar aí de erradicar a pobreza. Eu tenho que ter essa habilidade de pensar soluções para atender essas demandas, né? Então, a gente tem que pensar aí. Outra, só para a gente fechar um pouco assim esse assunto, vocês têm que entender que, tipo assim, ó, o acesso à informação hoje, o acesso à informação é primordial diante de um mundo globalizado, onde as informações estão pipocando a todo momento, né? Só que eu também preciso desenvolver aí, eu preciso entender que tudo que eu for desenvolver para erradicar aí, que sejam os objetivos ou a desigualdade social de um modo geral, em termos de pobreza, em termos de educação, eu preciso vincular a ciência, né? Ficar no achismo, gente, não dá mais. Eu tenho que vincular a ciência aos estudos. E hoje estudar está muito fácil, né? Cientistas tá mais fácil o serviço deles, concorda? Com a internet, com hoje satélites, tá muito mais fácil. Então, assim, tá fácil você achar algo palpável em ciência. Então, eu não posso sair falando, né, qualquer coisa que eu acho da minha cabeça, sem me fundamentar, sem me pautar em estudos científicos, né? Porque ficar no achismo também não dá nada. No caderno do aluno, que a terceira série não recebeu o caderno do aluno volume 4. Eu coloquei o link para vocês do caderno do aluno volume 4. Nas páginas, eu coloquei da aula, lá na aula 1, tá? Mas posso repetir o link de novo. Lá tem uns textos, mas eu copiei o texto para o slide, que fala, né, fluxos de ideias e informações. Tá na página 71 e 72, a terceira série do caderno do aluno. E aí ele fala um texto que eu achei bem assim, uma linguagem fácil para a gente entender, que hoje, para eu lidar com informações, o que é necessário? Quais são as habilidades? Aí volta naquilo que a gente já falou no começo, né? É um mundo marcado por uma competitividade, por uma disputa econômica, tecnológica, só que eu tenho que ter esse outro olhar social também, tá? Não é só dominar as ferramentas tecnológicas, ok? Para eu me manter no mercado de trabalho, eu tenho que ter em mente aí qual que é a defasagem, qual que é a demanda do mundo hoje, né? Os objetivos do desenvolvimento do milênio e do desenvolvimento sustentável, as ODS, eu acho que resume muito, assim, o que eu tenho que pensar, né? Então, assim, fica a dica aí pra gente se
esperar mais aí das ODS, ok? E aí, assim, eu tenho que vincular tudo o que eu penso, o que eu... pensei em X assunto, X solução, que eu tô percebendo no meu bairro, na minha cidade, na minha escola. Só que eu não posso, eu pensei, eu tenho que pesquisar, é pautado em ciência, tem alguma coisa, porque ficar no achismo, gente, você vai nadar e morrer na praia, certo? Então, assim, os fluxos de ideias e informações são outras reflexões que vocês precisam fazer. Então, é quantidade mesmo, fluxo é quantidade. Por que está circulando tão rápido? Fala isso no texto. E qual a importância da gente vincular, né, as informações, as ações à ciência. E aí, assim, é pra gente não fazer nada inviável, nada que vai prejudicar um grupo, né? Então, assim, às vezes a gente tem a melhor das intenções, só que se eu não me baseio em ciência, em estudos, porque todo estudo ele tira a prova, ele faz, né, testes. Então, assim, eu não posso sair fazendo, achando que eu vou solucionar o mundo, que de repente você pode piorar uma certa situação, ok? Então, assim, neste capítulo fala dos fluxos de informações e dessa desigualdade que está gerando. E aí, isso é um desafio hoje. Tá todo mundo meio que num mundo muito igual, culturalmente falando, só que economicamente tá criando uma grande desigualdade entre os grupos. Quem tá rico tá cada vez mais rico, quem tá pobre tá cada vez mais pobre. E aí vem de encontro com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? O objetivo 1 e o 4, que é erradicar a pobreza e tornar igual aí a educação e ter uma educação de qualidade, que é o objetivo 4. Outro itemzinho que fala na sequência do material, na sequência do capítulo, que é a importância das cidades globais dentro desse fluxo de ideias, desse fluxo de informações. Cidades globais é um tema da segunda série, vocês para ter visto ano passado esse tema. E aí, assim, só para a gente retomar, para vocês entenderem, linkar a primeira informação aí dos fluxos de ideias e informações. Cidades globais são aquelas cidades que elas se tornam, né? Eu gosto dessa expressãozinha, um nó mundial. Ela é uma cidade que ela está vinculada a grandes bancos, bolsas de valores, meios de transportes, e ela gera uma dependência das cidades do seu entorno. Entorno, vamos pensar assim, São Paulo é uma cidade global. Só que assim, entorno é o quê? Guarulhos, São Bernardo? Não, eu tô falando do entorno maior, tô saindo do Brasil, eu já tô na América do Sul, eu já tô na América Central. São Paulo é uma cidade global a este ponto. São Paulo, por exemplo, se atrasa um voo que sai de São Paulo, sei lá por quê, por uma chuva torrencial, por um acidente que aconteceu na pista, atrasou um voo. Pode desencadear uma série de outros fatores em outros países do mundo, como por exemplo, eu saí daqui de São Paulo, vou para um voo, sei lá, para a Europa e eu tenho escala, né? Eu saí de São Paulo, vou fazer uma escala em algum lugar da Europa e vou para um outro lugar. Se atrasou o meu voo de São Paulo, vai desencadeando atrasos nos voos mundiais. Se uma bolsa de valores em São Paulo, ela quebra, né, que é essa expressão que a gente usa, ela afeta a economia de várias empresas que estão na bolsa, e essas empresas estão vinculadas, para estar na bolsa de valores, não é qualquer empresinha, ela está vinculada à economia mundial, então gera uma série de fatores que vão desencadeando o mundo afora. Eu gosto de citar o exemplo para vocês entenderem do que é uma cidade global. Eu gosto de citar o exemplo do atentado às Torres Gêmeas em Nova York, né? Foram 2 torres atingidas, óbvio que teve o Pentágono, não vamos entrar no caso, vamos falar só das Torres Gêmeas, ok? A primeira torre foi atingida num prazo de 10 minutos, a segunda torre foi atingida também. A primeira torre foi atingida, a segunda torre foi a transmissão do segundo impacto, do segundo avião na segunda torre, foi transmitido ao vivo. O mundo estava olhando, estava gravando ali as Torres Gêmeas. Então, assim, foi um evento que foi ao vivo, né? O segundo impacto, o mundo viu.
porque é a cidade no topo da hierarquia global. Se acontecer algo lá, desencadeia muitos outros fatores positivos ou negativos no mundo inteiro. No Brasil, nós temos classificadas como cidades globais São Paulo e Rio de Janeiro. Só que aí, o que vocês têm que entender também? Dentro das cidades globais, existem 3 classificações. As cidades são classificadas em alfa, beta e gama. Alfa é o topo, beta mediano e gama um pouco mais, né? Com um grau de importância, um grau de número de serviços menor, ok? Então, pequeno, médio e grande, vamos falar assim, né? Mais fácil, alfa, beta e gama. São Paulo é alfa, Rio de Janeiro está classificado como beta. E, inclusive, nas páginas do caderno do aluno que eu disponibilizei para vocês, está desatualizado, viu? O link lá da página. Tem um mapa de 1999, o Rio de Janeiro ainda não era classificado nem como gama nada, nem cidade global, era só uma metrópole regional brasileira, que ela tinha uma influência ali no seu estado, ok? Mas hoje, Rio de Janeiro já foi classificado, já subiu aí, já é classificado como uma cidade global. Isso aconteceu aí depois das Olimpíadas, das reformas que foram feitas no Rio, tá? Então o Rio ganhou aí um pouco mais de investimento. E essas cidades, as globais, elas, quanto mais serviços ela tem a oferecer, e em geografia entendam que serviços não se traduzem em emprego, não é isso. Estou falando assim, serviços, que tipo de serviços? Atende a área da educação? Sim. Atende a área de transporte? Sim. Atende a parte financeira? Sim. Então, assim, esse tipo de serviços que eu tô falando, diversidade. Eu quero fazer um voo para o Japão. Tem, só, né, ter o pequeno detalhe da grana. Tem ali, vai ter um voo saindo, 2, 3 voos por dia dessas cidades. Não, mas eu quero investir na bolsa. Tem. Eu quero ter um celular com 5 chips ali de todas as antenas e operadoras do Brasil. Lá vai funcionar todas as operadoras do Brasil, não vai ficar restrito só a Vivo, TIM, Claro, Oi, etc, etc. Então, assim, são cidades que concentram muitas informações e elas acabam, muitas informações, muitos serviços, e elas acabam se tornando imprescindíveis para um país, para um continente ou para vários continentes. E isso por quê? Porque elas são o nó daquele país, daquele continente, de fluxos de informações. Então, as cidades globais, elas estão diretamente relacionadas ao início da explicação, que são os fluxos de informações. Elas têm tantos serviços que as informações se dirigem para essas cidades, e essas cidades acabam gerando um grau de dependência do seu continente, do seu país ali, por ela, certo? Tem a explicação, os slides logo abaixo e mais um link do tema 2. Aí, conforme eu for gravando as aulas, eu já vou mandando, disponibilizando no blog, no Drive, no Classroom e no WhatsApp da turma de quem eu tenho contato, mas pelo menos dos líderes, dos representantes, alunos, né? Eu já mando para os meninos irem espalhando para vocês e não vamos atrasar na resolução das questões, porque é quarto bimestre, não dá tempo de ficar fazendo, né? Pedindo pelo amor de Deus para vocês responderem, certo? Ou depois lançar da recuperação, a gente tem que fazer o mais rápido possível para a gente tentar fechar as lacunas, trabalhar as habilidades essenciais, ver as dúvidas que vocês ficaram, para vocês saírem aí, fechar o ano bacaninha para dar sequência aos estudos de vocês, certo? Obrigadão, viu? Beijão, até a próxima aula.